Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Bruna, professora de Ciências Naturais, e hoje nós vamos estar aprendendo sobre as fases da Lua e eclipses. A gente sabe aí o que é a Lua. Todo mundo já olhou para o céu e falou, nossa, que Lua bonita. Mas e a definição de fato do que ela é? Se eu te perguntar, a Lua é uma estrela? Sim ou não? E aí, responde rápido. Não, a Lua ela não é uma estrela, justamente por isso ela é uma fonte de luz secundária, ela apenas reflete a luz que ela recebe do Sol, ela não tem luz própria, então ela não é uma estrela, ela é apenas um satélite natural do planeta Terra. A Lua, inclusive, ela vai se mostrando para a gente no céu de diferentes formas ao longo de um mês. E por que ela apresenta essas diferentes fases, essas diferentes formas? É muito simples. A Lua ela se movimenta tanto em relação ao Sol quanto em relação à Terra. E as partes iluminadas dessa Lua pelo Sol, elas vão variando e a gente vai vendo essas variações aí ao longo desse ciclo lunar, que leva aproximadamente 29 dias para acontecer e é chamado de lunação. Aqui vocês estão vendo um GIF dessa lua mudando aí de fase ao longo do tempo. Claro que esse GIF está acelerado, não é rápido assim que isso vai acontecendo, mas é basicamente isso que ocorre. E quais são as fases da lua? Provavelmente vocês já responderam. É muito comum a gente olhar e falar, a lua está na fase crescente, está na fase cheia. E essas são as 4 fases apresentadas, a lua nova, a lua cheia, a lua crescente e a lua minguante. E você sabe diferenciar cada uma dessas fases? É justamente isso que a gente vai aprender. E a gente também vai entender o porquê essas fases vão aparecendo no céu, o que está acontecendo com a iluminação do Sol em relação à lua, conforme a gente vai vendo cada uma dessas fases. Olha aí! Então aqui está o nosso Sol. Aqui está o nosso planeta Terra e aqui está a Lua em diferentes posições. A gente vai começar falando aqui dessa Lua chamada de nova. Como a gente já viu, essa Lua ela vai assumindo posições diferentes em relação à Terra e em relação ao Sol. Isso faz com que a parte iluminada dela seja diferente ao longo aí do nosso ciclo lunar. Por exemplo, aqui na Lua Nova, a parte iluminada da Lua, ela está de costas para a Terra. Então a gente acaba não conseguindo enxergar essa Lua na fase de Lua Nova, justamente porque a iluminação está vindo só aqui nas costinhas da Lua, ó. E a gente está vendo só essa parte aqui, que está completamente sem luz refletida sobre ela. Então aqui, na fase de Lua Nova, a gente, olhando do planeta Terra, não consegue ver a Lua no céu. Essa Lua ela vai girando, tanto ao redor dela mesma, quanto ao redor da Terra, até que ela chega aqui nessa outra posição. Aqui tem outras posições que ela vai tomando e a gente vai ter aqui a Lua crescente ou um quarto crescente, porque a Lua ela é iluminada apenas 1/4 pelo Sol. E aí é justamente aquela fase da Lua que a gente olha para o céu e a gente vê mais ou menos um Czinho aparecendo e ela vai aparecendo, até que ela chega na fase que ela está completamente iluminada pelo Sol. A gente vê aquela Lua completa, todas aquelas crateras no céu, bem bonito de ver, né? A gente olha e fala, nossa, que bonito, a Lua tá cheia. É justamente a fase da Lua em que ela está completamente iluminada pelo Sol e a gente vê ela completinha. Essa Lua continua girando novamente, tanto ao redor dela mesma quanto ao redor da Terra e do Sol, porque ela gira junto com a Terra ao redor do Sol e ela fica aí apenas um quarto novamente iluminada, o contrário da crescente, certo? O oposto da fase crescente, que é a Lua minguante ou quarto minguante.
É muito interessante a gente observar aí que esse processo aqui todo, que leva mais ou menos 29 dias, ele era observado pelos antigos. E o nosso calendário, você pode até falar, pô, o nosso calendário tem 31 dias. Tem alguma relação? Sim. Antigamente, vários calendários eram baseados aí nessa movimentação da Lua. Eles observavam o movimento da Lua e iam marcando o tempo. Vamos identificar então. Que lua seria essa? É a fase da lua que a gente não consegue enxergar ela porque a iluminação dela está apenas nas costas do sol, está apenas nas costas da lua e a gente não enxerga ali nenhuma parte iluminada sendo refletida para nós. É justamente a lua nova. A gente tem aqui a fase em que ela vai sendo iluminada aos poucos. Um quarto dessa lua já está sendo iluminada, que é a lua crescente, em formatinho de C, como você pode observar. A gente também tem essa lua linda, sendo iluminada por completo pelo sol, que é a nossa lua cheia. E por fim, a gente tem a lua minguante, que é a lua que está voltando para a fase nova ali, em que ela vai ter a sua... não vai ser a parte que é iluminada pelo sol, não reflete para a gente, voltando ali para a lua nova. Então aqui está a lua minguante. E o que são aí os eclipses? Então o eclipse é o alinhamento dos 3 astros, que é Terra, Lua e Sol, ou Lua, Terra e Sol, dando origem ao eclipse lunar e ao eclipse solar. A gente tem 2 tipos de eclipses, sim. E quando eles acontecem e por que eles não acontecem? Pelo menos 2 vezes no mês. A Lua, ela tem uma angulação de mais ou menos 5 graus em relação ao planeta Terra. Então, ela não vai estar ali alinhada ao planeta o tempo todo. Ela sempre vai ter uma angulação. Que, claro, a imagem meramente ilustrativa, a gente não consegue ver, inclusive, essa angulação, mas existe uma angulação. E justamente por isso, a gente não vai ter ali um corpo entrando na sombra do outro o tempo inteiro. Mas então, quando a gente tem um eclipse solar ou um eclipse lunar? Durante a fase de lua nova, a gente pode ter a ocorrência de eclipses solares, no qual essa lua ela passa exatamente em frente ao disco solar e projeta a sua sombra sobre a superfície da Terra. Quando esse disco ele está completamente coberto, a gente tem um eclipse total, certo? Quando não está totalmente coberto, é um eclipse parcial. Agora, durante a lua cheia, a gente pode ter ali um eclipse lunar, que é justamente quando a lua penetra a sombra da Terra, formando aí esse eclipse lunar. E a lua, ela adquire uma coloração avermelhada em função da luz espalhada pela atmosfera nesse eclipse lunar aqui. Inclusive, a gente termina com essa linda imagem de um eclipse lunar, de uma lua de sangue, que se dá justamente quando a lua ela é totalmente coberta ali pela Terra, ela entra na sombra da Terra, certo? Galera, muito obrigada e quase esquecendo, mas eu vou deixar a palavra-chave para vocês. E a palavra-chave é eclipse lunar, tá certo? Coloquem lá e façam as atividades. Grande abraço!